Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui um breve treinamento do Mendeley, já que alguns alunos aí têm dúvida de como usar. Lembrando, né, a gente está usando, eu estou usando aqui a versão do Mendeley Desktop, que é um aplicativo que roda local na máquina, né? Não é a versão do Reference Manager, né? O Mendeley Reference Manager. Esse é um aplicativo que funciona só com web, tá bom? Então ele trava um pouquinho mais. É a versão oficial do Mendeley agora, é a versão que tem tido suporte, atualizações. Essa daqui já não tem mais nenhum suporte, nenhuma atualização, mas está disponível para download e funciona muito bem, tá bom? Vamos lá, então, vamos ver como é que funciona. A primeira coisa, quando vocês abrem o Mendeley, vocês precisam clicar em Tools e depois Install Microsoft Word Plugin. Naturalmente, aqui, como eu já instalei, para mim está aparecendo como Uninstall, certo? Mas vocês vão instalar. Logo depois disso, vocês inicializam o Word. E aqui no menu de referências, vocês vão ver que vai ter aparecido aqui a abinha do Mendeley, tá? Para inserir citação, bibliografia, enfim, todo o resto, tá bom? Ah, aqui no Mendeley, vocês podem também organizar os artigos, né? Então, aqui tem todos os artigos que eu tenho na minha base de dados do Mendeley. Vocês podem usar, criar pastas, né? Então, sei lá, create folder, vamos colocar aqui TCC, ele vai criar uma pastinha aqui de TCC, e vocês podem criar subpastas. Então, por exemplo, podem clicar com o botão direito, New Folder, e daí ele vai criar uma subpasta aqui dentro de TCC, subpasta TCC, por exemplo. Tá bom? Ah, todos os artigos que estiverem nessas subpastas, vocês podem colocar aqui, ele vai automaticamente adicionar para essa livraria, tá? Para sua biblioteca, perdão. Vocês também podem criar grupos, tá? É uma função bem simples. Quem quiser usar, é só clicar em Create Group. Você cria um nome do grupo e aí você manda convite para os integrantes do grupo pelo e-mail cadastrado na conta da Elsevier, tá? Que é a conta que vocês vão para fazer o login no Mendeley, tá bom? Então, assim, é bem simples, é legal porque o grupo ele fica com os artigos compartilhados, então tudo que vocês colocarem aqui, todos os alunos do grupo terão acesso a essas mesmas referências, tá bom? Ajuda bastante. Ah, mas agora a gente precisa alimentar isso daqui com informação, né? Então a gente já instalou o plugin do Word, a gente precisa puxar os dados dos artigos para cá. Tem três maneiras de fazer isso, tá? Então, por exemplo, procurei aqui no Google Acadêmico, né, no scholar.google.com, procurei aqui um autor da área de manufatura aditiva, né, que é bem consagrado aí na literatura. Coloquei mais algumas palavras-chave aqui, procurei alguns artigos dele, selecionei três artigos que eu baixaria, né? Então, vamos lá. Esse artigo, por exemplo, ó, ele não está aberto para eu baixar. Mas vamos supor que, sei lá, eu consegui ter alguma informação dele já no abstract, ou consegui acesso a esse artigo através de uma outra fonte, né? Talvez pedindo direto para os autores, né? A gente vê que aqui sempre no e-mail do autor, a gente sempre vê aqui no autor correspondente, né, que a gente consegue contatar, né, mandar um e-mail para o autor, então a gente sempre pode pedir uma cópia do artigo para o autor. Se vocês não conseguirem algum trabalho em específico, podem pedir para mim também, que eu dou um jeito de conseguir para vocês. Mas vamos supor que a gente só precisa pegar os dados para citar esse trabalho, a gente não precisa pegar o artigo em si. Então a gente vai clicar em Cite this article, por exemplo, aqui, né? E daí ele já vai dar todas as informações para a gente, tá? Uma informação importante que ele dá para a gente é o DOI, que significa Digital Object Identifier, é o RG desse artigo, tá? É o RG, é esse código aqui, ó, depois de doi.org barra, é aquilo que vai identificar que esse artigo é único, tá? Essa página da internet é única. Então a gente pode copiar isso daqui, tá bom? Ou a gente pode fazer o download da citação. Então vamos usar o DOI. Vamos usar o DOI, a gente copia o DOI aqui, vou dar um Ctrl C, né? Copiei. Aí eu clico aqui no Mendeley, aqui na partezinha do Add, eu clico na setinha e daí eu vou selecionar Add Entry Manually. Então eu vou colocar essa entrada manualmente. Esse artigo é um artigo de revista, né? É um artigo científico, mas eu poderia escolher aqui o tipo de página que eu estou citando, né? O tipo de trabalho que eu estou citando. E eu vou descer, eu não preciso preencher nada disso. Eu vou descer até DOI.
colo o mesmo DOI do meu artigo e vou clicar na minha lupinha. Clico na minha lupinha, ele já vai puxar automaticamente do DOI todas as informações desse trabalho. Salvo, e ele já salvou o meu artigo na minha base de dados, tá bom? Meu artigo não, né? Só as minhas referências. Vamos baixar um outro trabalho, né? Esse aqui, por exemplo, eu consigo baixar o PDF. Então, eu vou clicar aqui para baixar o PDF. Está aqui o trabalho completo, certo? Figuras coloridas, bem bonitas, bem legal de colocar no TCC, né? Figuras coloridas, né? A banca gosta. Vamos baixar. Deixa eu baixar no desktop aqui. Umas listas de termodinâmica ali no desktop, não contam para ninguém. Baixei o meu trabalho, meu artigo está aqui, certo? Eu vou simplesmente clicar no meu PDF e vou arrastar para o Mendeley. Ele vai puxar o artigo já com todas as minhas informações, tá bom? Se eu tiver dúvida se essas informações estão corretas, tá vendo que ele puxou o DOI aqui? Eu posso clicar na lupinha de novo, ele vai corrigir qualquer coisa que não esteja adequada, tá bom? Com isso, a gente já tem todas as informações necessárias para citar esse trabalho da maneira adequada. Vamos para a última maneira. Estou aqui, né? Em vez de baixar o DOI e em vez de baixar o PDF, eu vou clicar em Cite, né? Citar esse trabalho. E eu vou exportar o meu artigo de citações. Então, pode ser em .ris, .bib e .txt. Eu recomendaria usar ou o arquivo RIS ou o artigo BibTeX, que é .bib, tá bom? Mas eu não sei por que eu gosto do RIS. Então, clico para baixar o artigo .ris. Ele não baixou um PDF do trabalho, ele baixou um artigo, um arquivo, perdão, que tem todos os metadados, só as informações de citação, tá certo? Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o PDF, eu clico aqui nesse arquivo .ris, puxo para o meu Mendeley, ele vai puxar todas as informações de novo, tá bom? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui tá vendo que a minha busca pelo DOI não vai dar certo porque ele veio junto com o doi.org. Vocês estão vendo aqui embaixo? Então eu vou apagar esse cara aqui, vou deixar realmente só o número do DOI, e aí agora eu vou copiar. Ó, ele já, se tivesse alguma coisa errada, ele já teria corrigido tudo, tá certo? Qual que é a vantagem de usar um pelo outro? Olha, fica a critério de vocês, tanto faz, é, mas quando eu coloco o PDF, vocês vão ver que aparece um arquivozinho do PDF aqui. Por quê? Eu posso abrir esse arquivo de PDF no próprio Mendeley. Ele tem um arquivo, ele tem um leitor de PDF local, tá certo? Inclusive, pessoal, tanto para o arquivo que eu abro o PDF quanto para a citação comum, eu posso criar notas aqui. Então, eu posso escrever alguma nota a respeito desse trabalho, tá certo? Então, por exemplo, quando eu tenho esse trabalho aqui, né, que eu compartilhei com um dos grupos de TCC, é um trabalho, inclusive, que eu participei, né, como coautor. Ah, eu coloquei algumas notas aqui, né, falando para que serve esse trabalho, né, assim, o que dá para aproveitar. Até porque é um trabalho, são artigos que são longos, tá vendo? Então, para a gente pegar, ler tudo, é, esmiuçar o artigo e entender todos os tópicos, vocês vão perder muito tempo. Ao mesmo tempo que tem algumas informações aqui que são extremamente relevantes. Então, para salvar tempo e para vocês saberem o que vocês aproveitam de cada artigo, é bom colocar essas notas aqui, tá certo? Então, vocês, olha, eu coloquei aqui, olha, principal referência para entender o pó metálico. Então, se alguém quiser entender melhor como que funciona o processo de caracterização, produção de pós metálicos, aqui é uma excelente referência bibliográfica, certo? Aqui também a parte de introdução aos processos de manufatura aditiva está bem abrangente, então é um texto legal de se usar, tá certo? Isso funciona para tudo, tá? Então, uma forma, e vamos supor, né, aqui já está uma bagunça, né, porque tem muita coisa baixada no meu Mendeley. Então, vamos supor que eu quero encontrar algum artigo que eu não lembro qual que é, eu clico aqui em cima dele, certo? Vou passando por notas, e aí eu vou descendo aqui, apertando a setinha do meu teclado. Olha, daí eu vou começar a procurar algum termo aqui que seja legal. Olha aqui, ó. Aqui eu já coloquei várias notas. Poxa, esse artigo aqui talvez seja o artigo que eu procurava.
né? Eu tenho uma comparação entre os processos de PDF e DED. Vamos ver o que que é isso. Ah, ó, eu coloquei também algumas anotações aqui, ó, direto no texto. Então, essas notas gerais, elas vêm como uma nota geral do trabalho, mas se eu quero saber exatamente onde estava o texto que eu selecionei, eu vou lá, clico em cima dessa notinha e ele já me direciona para a parte onde eu criei, onde eu grifei aqui, né, dei um highlight, e além de dar um highlight, eu coloquei uma nota, certo? E toda vez que eu crio essa nota, ela aparece aqui, tá bom? Então, isso ajuda muito a gente, especialmente quando a gente está em grupo, né, trabalhando aqui em grupo, a gente conseguir ver essas anotações e se localizar, né, quando a gente tem muitos trabalhos para a gente trabalhar, certo? Beleza. No Mendeley, essas são as principais funcionalidades. Tem outras, é, enfim, mas que eu não vejo que são críticas para a gente, tá? Então, vocês podem aqui dando uma fuçada, se vocês tiverem dúvida de como usar, vocês podem também me chamar. É, vamos citar esses artigos aqui no texto, como que a gente cita aqui no nosso artigo, né? Então, vamos supor que daí aqui a gente girou o texto, teste do TCC, encheção de linguiça e mais encheção de linguiça. Linguiça, não usem ChatGPT indiscriminadamente. Beleza. E daí aqui a gente vai ter então a nossa lista de referências. Opa, referências bibliográficas. Isso daqui é nosso subtítulo. Beleza. Então, isso daqui vai lá no final do texto, né? Quando tem aquela lista de referências bibliográficas. Aqui são várias fases, várias frases, né? O corpo do nosso texto de TCC, tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente quer fazer? Então, a gente quer adicionar uma referência aqui no meio do caminho. Então, a gente vai lá na aba de referências, Insert Citation, tá vendo? Clico aqui. Eu tenho que estar com o meu Mendeley aberto. Aí, de repente, ó, apareceu essa barrinha aqui, ó. Eu posso escolher de onde que eu vou tirar a minha citação, se vai ser da minha biblioteca ou se vai ser de algum grupo. Nesse caso, eu estou com um grupo só, que é um grupo que se chama TCC. Vamos procurar da minha biblioteca, e aí não importa onde ele está, se ele está em pasta, subpasta, ele vai procurar em todos os artigos que estão na minha biblioteca. Eu procurei por artigos do Debbie Roy, né? Então vamos lá, Debbie Roy. É, aí você pode ou procurar pelo nome do autor, ou você pode procurar pelo título do trabalho, certo? Ele vai aparecer todos os artigos aí que sejam coerentes com essa busca. Você escolhe aquele que seja o mais adequado, tá certo? E dá um OK. Top. Ele gerou uma citação aqui, tá bom? Aqui, ó, no número 1. Vamos para a segunda. Vamos inserir citação, vamos colocar de novo o artigo do Debbie Roy. Algum outro, né? Vamos colocar agora um do meu orientador de doutorado, vai, Peter Gargarella, que é um fera também na parte de manufatura aditiva, né? Vamos procurar um trabalho dele, por exemplo, esse artigo aqui, né? Eu participei como coautor, né? Que eu mostrei para vocês. Vamos colocar esse cara, mas vamos colocar mais um aqui do Peter também. Gargarella, papapá. Esse aqui, por exemplo, né? Então a gente clica aqui, vocês estão vendo que tem 3 artigos, né? Zal, Matias, Araújo, Dom OK. Ele vai gerar aqui minha lista com 3 citações, né? Vamos criar mais um aqui com o ChatGPT. Vamos colocar agora com o meu co-orientador do doutorado, Guilherme Koga. Aqui, vamos supor que não seria esse o trabalho, seria esse. OK. Putz, mas eu esqueci aqui, junto com esse artigo aqui do Koga, né, nessa linha do ChatGPT, eu deveria colocar mais um trabalho, né? Então, deveria colocar outro trabalho aqui, que seria, sei lá, esse aqui. Dou um OK, ele vai editar minha citação, certo? Como que eu vou gerar a lista de referências no final? Eu vou girar a minha lista de referências no final, posicionando
posicionando o meu mouse aqui na parte onde eu devo gerar minha lista de referências, clico em Insert Bibliography, ou inserir bibliografia. Cliquei aqui, ele já vai gerar minha lista de referências da maneira adequada, tá certo? Poxa, professor, mas aqui, ó, esse artigo 2 não tem nada a ver com o trabalho, eu tenho que tirar ele daqui. Tem problema. Vou lá, clico onde está a minha referência 2, aí eu vou ter que clicar em todos os lugares onde ela aparece ao longo do texto, para poder excluir ela, se for o caso, mas eu clico onde ela não se aplica, clico em editar citação, é o artigo do ZAL, tá vendo? Então eu venho aqui e deleto o artigo dele, certo? E deixo as outras referências, dou um OK, ele já atualizou aqui em cima e atualizou aqui embaixo. O artigo do ZAL sumiu, tá certo? E agora eu já tenho as minhas referências todas em ordem de citação no texto. O problema é que não é esse a forma de citação da Facens. Como que a gente muda esse estilo de citação? A gente vem aqui em Style, certo? Citation Style. Vocês vão ter que clicar em More Styles, tá certo? E ele vai abrir o Mendeley e vocês vão clicar aqui, ó, em Get More Styles, tá bom? E vocês vão procurar pelo seguinte estilo: Instituto de Pesquisas, de Pesquisa Econômica Aplicada. Aqui, ó, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ABNT Português Brasil. Esse é o estilo correto para vocês usarem. Usar este estilo, clica aqui, pá, instalou. Ele tá, aí vocês voltam aqui em Installed, vocês vão clicar em Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Uma vez que vocês instalaram, agora vocês vão usar esse estilo. Clique em Use this style e depois Done. Ele já apareceu aqui, ó, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e ele mudou a forma de citar as referências. Vocês estão vendo aqui? Mudou todo mundo, não mudou? E agora, ó, ele colocou certinho no formato que a Facens pede. Beleza? Se vocês fizerem isso, se todos vocês usarem o Mendeley, vocês não vão ter problema com referência bibliográfica. E vai por mim, funciona muito bem e é muito mais fácil de editar, de gerenciar, do que usar o modelo de citação do Word, né? Porque aqui vocês conseguem puxar rápido, né? Tanto esse estilo quanto a forma de citação, se vocês precisam tirar alguma coisa, colocar outra coisa no lugar, isso daqui funciona muito bem, né? Além do fato de que vocês conseguem aqui construir uma base de dados com todos os artigos do TCC, certo? Bom, pessoal, é isso. O básico do Mendeley basicamente são essas funções, tá? É, Deem uma usada no software, percam um pouquinho de tempo. É natural que no começo vocês vão perder um pouquinho mais de tempo, né, para poder usar ele da maneira adequada, mas ele vai economizar muito tempo mais na frente, tá? Até porque se vocês precisarem mudar as coisas de lugar, ó, ele não vai prejudicar a ordem, né? Ele não, vocês dão um refresh aqui, ele vai manter aqui tudo da maneira adequada. Se fosse referências numeradas, ele já mudaria a ordem de citação no texto, entendeu? Então ele funciona de maneira muito, muito boa, tá certo? É isso, pessoal. Então usem, investiguem um pouquinho mais. Qualquer dúvida é só falar.